Começar a gravar aqui. Página 52, conteúdo de força de resistência em um fluido, né? De um fluido. Conteúdo que o Pedro ama, que o Pedro adora, né, Pedro? Pedro estava ansioso por esse conteúdo de atrito, de resistência do ar. Mas vamos lá. Deixa eu sair daqui. Deixa eu deixar a minha tela fixa aqui, senão fica aparecendo vocês enquanto eu tô falando. Beleza. Então, a gente viu o atrito, né? Que quando a gente se desloca por um meio, né? Conforme a gente vai se deslocando, vai ocorrendo resistência, né? A gente vai ter um atrito. E também a gente vai ter a resistência do ar, tá? Então, quando um corpo se movimenta no interior de um fluido, eu tô aqui no interior de um fluido, né? Porque eu tô envolta por um gás, vários gases, né? Gás carbônico, gás oxigênio, hidrogênio, hélio, até ver outros tipos de gás também. Tem água, moléculas de água tem aqui, né? Porque a gente tem a umidade do ar. Então, eu tô envolta por este fluido. Então, ou seja, é um líquido ou em um meio gasoso, como o ar, né? O ar que a gente está. Então, por exemplo, se ele sofre uma ação de uma força de resistência ao seu movimento, que tem sentido contrário ao seu movimento. Então, se eu quero me movimentar para frente, a resistência do ar vai me empurrar para trás, né? Ela vai tentar me frear, tá? Então, a resistência do ar ocorre também quando um objeto cai, quando a gente começa a correr na rua, a gente sente mais a resistência do ar, né? Aquele vento batendo na gente, quando a gente começa a correr, é a resistência do ar. Um carro, quanto mais rebaixado, mais esportivo ele for, menos resistência do ar ele vai ter, né? Quanto mais aerodinâmico, né? Mais curvas o carro tiver, menos resistência do ar ele vai encontrar. Por exemplo, um caminhão, né? Aquele caminhão da Scania, que é reto, quadradão. Imagina quanto de resistência do ar aquele caminhão não sofre, né? Por ser aquela parede se deslocando, né? Então, tem todos esses fatores aí. Essa força é chamada de força de atrito do fluido ou resistência do fluido, geralmente resistência do ar, tá? Que a gente vai falar. Quando for ar, ela é chamada de resistência do ar. Então, isso é muito importante porque os engenheiros, eles têm que investir um tempo, né, de pesquisa, eles têm que ver como que eu vou construir um carro, uma moto, até mesmo uma bicicleta, para ela ser mais aerodinâmica possível, né? Principalmente se for de corrida, né? Se for participar de algo que eu preciso desenvolver máxima velocidade. Por isso os carros de Fórmula 1 têm toda aquela aerodinâmica toda esquisita, né? Tipo, é um carro muito baixo, praticamente o piloto vai sentado no chão, né? Ele tem que ter o seu ponto, né, de gravidade, seu centro de gravidade tem que estar bem abaixo do chão para ele não acabar o ar entrando por baixo e o carro virar. E também tem toda aquela parte de trás, né, que faz com que a aerodinâmica seja usada a favor do corredor, né? Não faça ele ir mais devagar, e sim que ele vá mais rápido. Com isso, vai ter uma maior velocidade, mas sempre lembrando para ele não perder a estabilidade. Por isso que às vezes tem aquelas partes lá de trás, que é tipo umas asas, né? Que ele fala, a asa do carro na parte de trás, para manter ele estável, né? Porque quanto menos a resistência do ar vai ter, mais fácil vai ser dele de virar, né? Ou o ar levar ele, esse carro sair voando, né? De tão rápido que ele está se deslocando. Mas os engenheiros pensam tudo isso para deixar esse carro bem fixo ao chão. Quanto mais atrito das rodas com o chão, mais rápido ele vai conseguir ir, né? Senão o carro vai ficar patinando ali no lugar, não adianta nada a aerodinâmica dele. Então, nós vamos ter uma equação para calcular a força de resistência provocada por um fluido, onde a gente vai ter a força de resistência do ar, né? E nós vamos ter que
vê que a velocidade de um corpo K vai ser uma constante que depende da natureza do fluido, do formato do seu corpo, da área de seção, e também N, que é uma constante que depende do tamanho do corpo e da sua velocidade. Então, para compreender melhor esta influência da resistência provocada pelos fluidos, vamos considerar um corpo caindo com a sua força-peso. Então, nós temos aqui, ao abandonar, por exemplo, lá, lembra do experimento que a prof colocou lá na plataforma? Coloca algo pesado e uma pena. Por exemplo, abandonar ali na figura do livro, na página 52, tem um martelo e uma pena. Considerando o caso ideal, que não exista resistência do ar, os dois caem junto, né? Isso foi Galileu Galilei que postulou lá atrás, né, muitos anos atrás, no começo do estudo da mecânica. Então, aí que nós conhecemos a gravidade, né? Que todos os corpos têm a ação da gravidade, independentemente do peso deles. Mas, porém, entretanto, contudo, a gente tem a resistência do ar. Então, considerando essa resistência do ar, o martelo vai cair mais rápido do que a pena, por ser mais pesado, né? Então, ele vai ter menos área de atrito para ser brecado pela resistência do ar. E a pena vai ter mais área de atrito. Então, mesma coisa que a gente pegar uma folha de papel sulfite, e soltar ele no chão, ele vai cair devagarzinho. Se a gente amassa essa mesma folha com a mesma quantidade de matéria e solta ela vai cair mais rápido. Porque ela vai ter menos resistência do ar, porque a área de contato diminuiu consideravelmente, né? Uma folha de papel geralmente tem 28, 29 centímetros. Se a gente amassa essa folha, ela vai para uns 5 centímetros, se a gente amassar bem ela. Então, olha quanto que vai diminuir a área de contato com o ar, né? Então, quando o objeto é abandonado e começa a cair, inicialmente a força de resistência do ar é pequena. Porém, vai aumentando à medida que ele ganha velocidade, já que a força de resistência do ar é diretamente proporcional à sua velocidade. Em um certo momento, a força de resistência do ar será igual à força-peso do corpo, e então elas irão se anular. A partir deste momento, o corpo passa a ter velocidade constante e aceleração nula, pois não terá mais nenhuma força resultante sobre ele. Essa velocidade constante que ele passa a ter é chamada de velocidade limite do corpo. No caso de um paraquedista que saltou de um avião, inicialmente sua força-peso é maior do que a sua força de resistência do ar. Com o aumento da sua velocidade, a força de resistência também vai aumentar. Quando ele abre seu paraquedas, a força de resistência fica maior do que a força-peso e, neste momento, a força resultante sobre ele estará acima e não mais para baixo. Então, por isso que o paraquedista é até levado para cima quando ele abre o paraquedas. Então, nós temos um gráfico aqui do lado, no instante de tempo igual a t, ali da linha tracejada, representa o movimento em que o paraquedista abre seu paraquedas e a força resultante que atua sobre ele muda de sentido graficamente. Ao mudar o sentido, a força muda de sinal, como a gente consegue apresentar aqui no gráfico. Então, é parecido com os outros gráficos que a gente viu aqui para a resistência do ar, tá? Não sei se vocês conseguem lembrar, só que lá é de uma forma mais gradativa, tá? Não é assim tão brusca de uma vez. Beleza? Já vimos como que a resistência do ar vai agir sobre esse corpo, qual que é a equação que a gente vai utilizar para entender isso. Então, lá na página 53 tem os exercícios. Primeiramente tem um exercício resolvido já, que fala o seguinte: abandona-se de uma altura muito grande um objeto de massa m, que então cai verticalmente. O atrito com o ar não é desprezível. Sobre o objeto atua uma força resistível proporcional ao quadrado da sua velocidade. Então,
força de resistência é igual menos a constante vezes a velocidade elevada ao quadrado. Depois de um longo tempo, o objeto atinge velocidade constante. Calcule o valor dessa velocidade. Dados: a massa do objeto, né, foi solto, era de 4 quilos, e a constante era de 2,5 quilogramas por massa. E gravidade é igual a 10 metros por segundo elevado ao quadrado. Então, ali é simplesmente como o objeto atinge uma velocidade constante, isso significa que a sua força-peso que o puxa para baixo se iguala à força de resistência do ar. Neste caso, pode-se calcular e concluir que a velocidade limite atingido por objeto vale. Primeiramente, ele calcula a força-peso, que vai ser gravidade vezes a massa, que vai dar 40, e aí, então, a gente utiliza essa força como a força igual da resistência do ar. Então, a resistência do ar vai valer 40 newtons. E como o nosso constante é 2,5, que é a constante conforme o material, o meio que ele está e sua forma. E aí, agora a gente só precisa deixar isolado a velocidade, que vai encontrar o valor dessa velocidade. Então, primeiramente, acha o valor da força-peso e logo depois a gente consegue encontrar o valor da velocidade. Vamos fazer alguns exercícios. Agora os exercícios de sala. Acho que eu vou colocar a câmera aqui para ficar melhor para vocês irem acompanhando comigo, tá? Já pega o caderno, pega a apostila e já vai deixando pronto aí a atividade na apostila. Já feito, mas não precisa fazer depois. Na questão 10, fala o seguinte: a imagem mostra um exemplar de um esquilo voador. Então, nós temos aqui um esquilinho e ele tem essas asinhas aqui do lado das patinhas dele. Quando deseja descer ao solo, saltando de uma árvore, ele abre suas pseudo-asas, que atuam como um freio aerodinâmico, e amortecem a sua queda. Considerando que esse esquilo cai verticalmente com as suas pseudo-asas abertas, qual é a alternativa a seguir que descreve corretamente as características físicas deste movimento? Então, aqui a gente vai entender que ele vai ter uma resistência do ar aumentada quando ele vai abrir essas asinhas dele, né? Então, nós vamos ter... Deixa eu só fazer um negocinho aqui. No início dessa queda, né, desse bichinho, a gente vai ver que quando a velocidade vertical vai ser nula, sobre ele age apenas a força-peso. Então, quando ele começa a cair, o que está agindo sobre ele é a força-peso, né? Ele está descendo. E a partir daí, a velocidade vai ser a maior que a força de resistência do ar. E ele cai acelerando e a sua velocidade vai aumentando. E a força também, quando maior a força da velocidade, maior será a força de resistência, a sua velocidade. Quando chega o momento em que a força de resistência fica igual à força-peso, ele entra em equilíbrio. Então, a resultante fica nula, a sua velocidade vertical, no instante é chamada de velocidade terminal ou velocidade limite, que permanece a mesma até ele abrir, né, as asinhas dele, né, abrir o paraquedas dele. Então, nessa primeira velocidade limite, o valor vai se aproximando, né? Vai ficando igual à sua força-peso.
Então, para a gente, vamos ler as alternativas e ver qual dessas aí vai ser mais aplicável para a nossa situação aqui do esquilinho. Então, qual que seria verdadeiramente descrita essas físicas desse movimento? Então, durante a queda, o módulo da aceleração do esquilo vai aumentando até a velocidade terminal atingida e permanece constante a partir deste momento? Na verdade, a aceleração, quando chega na velocidade terminal, né, velocidade limite, ela fica nula e não constante. Então, aí já está errado. À medida que cai, o peso do esquilo diminui? Na verdade, não, né? A força-peso vai sempre se permanecer constante. Então, também está errado. A resultante das forças experimentadas pelo esquilo é constante, não nula durante a queda? Durante o começo do seu movimento, ela poderia ser constante, mas quando chega no final, ela é nula, assim como a sua aceleração. Então, aqui tá errado a parte de não nula, tá? Ela é nula no final, quando ela chega aqui na velocidade limite. D, a força de resistência do ar é variável e equilibra o peso quando a velocidade terminal é atingida. Ou seja, a resistência do ar vai ficar em equilíbrio com a força-peso. Primeiramente, a força-peso exerce maior, né? Ela vai começar a fazer com que o esquilo caia, mas a partir de um certo tempo, quando ele já tiver caído uma quantidade já de metros, a força de resistência do ar vai se igualar à força-peso. Então, que a força de resistência vai se igualar a essa força-peso. E aí, assim, ele vai atingir sua velocidade limite, tá? Então, aqui a D que está mais correta, a E fala que a velocidade terminal do esquilo não depende da resistência do ar, né? Então, tá totalmente errado, que com certeza depende. Ok? Deu para entender essa questão? Então, vamos para a próxima, né? Um paraquedista salta de uma altura h. O gráfico a seguir relaciona o módulo da sua velocidade vertical com o tempo. Então, aqui ele saltou aqui e foi começando aumentando sua velocidade, né? Ele está caindo, indo para o solo. Aí, aqui, a sua velocidade fica constante e assim que ele abre o seu paraquedas, a sua velocidade volta aqui para 10 metros por segundo, e assim fica enquanto ele estiver com o paraquedas aberto. Então, aqui é conforme ele vai ganhando velocidade até... Vamos pegar de novo aqui o exemplo do esquilinho, só que finge que é um paraquedista. Conforme ele está caindo, até a força-peso se igualar à força de resistência do ar, ele vai aumentando sua velocidade. Quando ele alcança essa velocidade limite, ele permanece nessa velocidade até que ele abre o paraquedas novamente e aí sim a sua velocidade vai cair bruscamente, né? Porque vai ter mais área de contato para frear este paraquedas e aí ele vai voltar aqui a ter novamente uma velocidade constante, né? Vamos ver as opções aqui na próxima página, na página 54. Deixa eu ver se está certo aqui. Beleza. Então, ele pergunta assim, o instante t igual a 0 segundos, t igual a 40 segundos e t igual a 70 segundos corresponde respectivamente aos instantes de salto, de abertura do paraquedas e de contato com o solo. É correto afirmar, então, que entre os instantes t igual a 20 segundos e t igual a 40 segundos, a força resultante sobre o paraquedista foi nula. B, tempo igual a 0 segundo e 20 segundos, há uma força resultante para cima atuando no paraquedista? Verdade não, né? Eu acabei de falar que ele está caindo, está aumentando sua velocidade. Entre 40 e 50 segundos, há uma força resultante para baixo atuando no paraquedista? É justamente quando ele abre o paraquedas, então vai estar atuando para cima e não para baixo. Tempo entre 0 e 70 segundos, o paraquedista sempre esteve sujeito a uma força resultante.
Na verdade, não, né? Em algum momento, a sua força resultante vai ficar nula. Então, a única opção correta vai ser a letra A. A resultante sobre o paraquedista é nula nesse intervalo de tempo, tá? É quando a sua velocidade aqui, ó, a sua velocidade aqui vai ficar constante. Então, as forças resultantes atuando sobre eles são nulas, né? Nesse intervalo de tempo, de 20 a 40 segundos. Agora, a questão número 12 fala o seguinte. Acho que aconteceu aqui. Peraí. Um probleminha, mas já resolvi. Um carro de corridas deve possuir formas aerodinâmicas, geometria privilegiada para produzir menor arraste do ar, minimizando assim as forças resistivas que nele atuam. A força de arraste pode ser dada por força igual D, que é uma constante, vezes a velocidade elevada ao quadrado, sendo V a velocidade do carro e D uma constante que depende da forma e do tamanho do carro e da densidade do ar. Considerando, né, o MKS, né, o Sistema Internacional, a constante D tem a seguinte unidade. Então, se a gente isolar D, vai ficar, a velocidade tem que passar para cá, dividindo. Então, vai ficar D, que é a constante, igual força dividido por velocidade elevada ao quadrado. Qual que é a constante da força? Newtons, né? A gente conhece muito por newtons, mas também a gente pode chamar essa constante da força de quilogramas por metro vezes... quilograma vezes metro por segundo elevado ao quadrado, né? Que aqui é a massa e aqui é a aceleração. E ele está dividido aqui por essa velocidade elevada ao quadrado também. Então, aqui, como as duas estão elevadas ao quadrado, eu vou ter a seguinte coisa. Vai ficar, vou fazer bem pequenininho aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Quilograma metro por segundo elevado ao quadrado. E aqui embaixo, como os dois estão elevados ao quadrado, eu vou ficar com m elevado ao quadrado vezes segundo elevado ao quadrado, né? Tá entre parênteses aqui, não é só o segundo aqui elevado ao quadrado. Então, como aqui tá dividindo, eu posso cancelar esse com esse. E esse 1 daqui, eu vou conseguir cancelar com esse ao quadrado. E eu vou restar só para mim quilograma por metro, que seria a opção aqui, a letra A. Ok? Deu para entender por que é essa unidade de medida? A aula já está para acabar, mas eu acho que eu consigo terminar esses outros dois exercícios. Então, vamos lá. Questão número 13. Uma bola de massa de 2 kg está caindo na atmosfera próxima da Terra com velocidade constante de 100 metros por segundo. Em um local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo, pode-se afirmar que a força de atrito, arraste que o ar faz na bola é aproximadamente de... Então, ó, como aqui ela já atingiu uma velocidade constante de 100 metros por segundo, isso significa que a minha força de resistência do ar vai ser igual à minha força-peso, né? Lembra aqui do desenho do esquilinho, ó. Se a velocidade está constante, ele entrou em equilíbrio aqui. Então, isso vai me dar que a força de resistência do ar vai ser igual à minha força-peso. E o que é a minha força-peso? Força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Minha massa é 2, gravidade 10, então minha força-peso é 20 newtons. Logo, a minha força de resistência do ar, né, minha força de atrito, vai ser 20 newtons, ok? Fácil, simples, tranquilo essa questão. O detalhe estava aqui em prestar atenção que a velocidade estava constante, tá? Se a velocidade está constante, os dois estão em equilíbrio. Agora, na questão aqui 14,
fala o seguinte: devido à resistência do ar, as gotas de chuva caem com velocidade constante a partir de uma certa altura. O módulo da força resistiva do ar é dado por força igual a, que é a constante, vezes velocidade elevado ao quadrado, onde A é a constante de valor de 8 vezes 10 elevado a menos 6 newton segundo elevado ao quadrado dividido por metro elevado ao quadrado, e V é o valor do módulo da velocidade. Nestas circunstâncias, uma gota cujo módulo do peso vale 3,2 vezes 10 elevado a menos 7 newtons atinge o solo com uma velocidade de módulo em metros por segundo de... Então, qual que vai ser essa velocidade aqui quando ela atinge o solo? Se ela tem uma força-peso de 0,2 vezes 10 elevado a menos 3, eu coloco aqui para a minha força, né? Que é a força que ele vai atingir o solo, né? Vai ser a minha força-peso, levando em consideração que a minha velocidade já está constante neste momento. Aí aqui eu coloco o valor da minha força-peso, aqui é o valor da minha constante A, e aqui nós temos o V, que é o que a gente quer encontrar. Então, esse aqui que está multiplicando, ele vai ter que vir aqui dividindo. Então, esse valor de 3,2 vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 8, nós vamos ter que vai ser 0,04. Como está elevado ao quadrado aqui, nós temos que tirar a raiz. Então, o valor vai ficar de 0,2 metros por segundo, né? Que é a velocidade. Ou 2 vezes 10 elevado a menos 1, que também representa esse mesmo valor. Ok? A aula tá para acabar, eu vou chamar outra aula, aí a gente vai para a gente conseguir terminar a aula, beleza? Beleza. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver quem está presente. Hoje praticamente a sala toda está presente. Vocês mandaram um monte de mensagem no... Beleza, vou finalizar a aula aqui.